Graça e paz. Abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, acessando a sua Bíblia, em Atos capítulo 2, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria que vocês levantassem suas mãos. Membros desta igreja, levante suas mãos. Quem é membro dessa igreja? Eu quero ver. Ok, aqueles que ainda não são membros dessa igreja, por favor. Sem timidez, isso. Ok, só para ter uma dimensão do auditório. Você que é membro dessa igreja, você assinou um compromisso, certo? Um dia de ser membro, de ser frequente nas atividades, nas contribuições. Nós temos uma responsabilidade como membros desta igreja. Atos capítulo 2 vai falar do surgimento da igreja. No começo de Atos, fala que na festa de Pentecostes, Jesus ele cumpre a sua promessa e envia o Espírito Santo para os seus discípulos, que estavam reunidos em oração. Eles estavam orando, jejuando durante muitos dias. E na festa da colheita dos judeus, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre eles. E naquele dia, ousadamente, eles se levantam e em Jerusalém eles começam a anunciar as grandezas de Deus. As grandezas de Deus. E por fazer isso ainda de uma maneira sobrenatural, porque ali naquela festa existiam pessoas convertidas ao judaísmo de diversas regiões do mundo. Eles tinham outros idiomas. Eles começaram a ouvir as grandezas de Deus nos seus idiomas. E aquilo deixou eles maravilhados. Outros já zombando falaram: esse pessoal está bêbado. E a partir dessa palavra, o apóstolo Pedro, ele toma a direção daquele momento e ele começa a dizer, ele começa a pregar o evangelho para os judeus, dizendo que foi por causa do pecado deles que Jesus Cristo, aprovado por Deus, foi crucificado. E por ele ter sido crucificado, no terceiro dia ele venceu a morte, ele triunfou, ele ressuscitou, e ele é provado diante de Deus, e não existe nenhum outro nome que dê salvação, senão apenas o nome de Jesus. E com essa pregação, algumas pessoas se levantam: o que nós faremos? O que nós faremos? Ele fala assim: arrependam-se dos seus pecados. A partir do versículo 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Já existiam centenas de discípulos, mas a partir da festa de Pentecostes, a partir da pregação do apóstolo Pedro, de um dia para o outro, de centenas para milhares de pessoas, crendo no Evangelho. Os versículos seguintes vai falar a respeito de como essa comunidade ela vivia. E acompanha a leitura comigo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. De um dia para o outro, aqueles centenas de discípulos se transformam em milhares. E ali é a igreja do Senhor. Mas o que é igreja? Igreja é este prédio onde nós nos reunimos de uma maneira confortável e agradável?
onde nós temos aí uma boa cadeira, um carpete, uma boa iluminação, nós temos um bom equipamento de som, de vídeo, nós temos um prédio de educação religiosa que agora está cuidando dos nossos filhos, está ensinando a palavra de Deus para eles. É isso que é igreja? Não. Igreja é a reunião, é o ajuntamento das pessoas que têm algo em comum. E o que elas têm algo em comum é Jesus de Nazaré. Igreja, ela é a reunião das pessoas que tiveram uma experiência sobrenatural de conversão a Cristo. E o que eu quero falar para vocês hoje, para mim, é sobre a comunidade cristã viva. Comunidade cristã viva. E falo mais uma vez a uma definição de igreja. Igreja é a reunião das pessoas que tiveram uma experiência sobrenatural de conversão a Cristo. Porque ninguém se converte de uma maneira espontânea. Ela precisa, para se converter, ela precisa compreender algumas coisas. E o que envolve uma conversão a Cristo? Ela envolve saber que Deus é santo e justo. Existe um Deus ele é santo e Deus é justo. Que eu sou pecador, inimigo de Deus, e por isso estou morto perante Deus. Que Deus, sendo rico em misericórdia, me amou por meio de Jesus, o enviando para perdoar meus pecados por meio da sua morte e me dar uma nova vida através da sua ressurreição. Conversão envolve isso. Saber quem é Deus, quem eu sou, qual é a obra de Cristo e depositar toda a minha esperança na obra e na pessoa de Jesus. E todas aquelas pessoas que se converteram pela pregação do apóstolo Pedro são essas pessoas, que a partir do momento que foram confrontadas com a verdade, elas se viram perdidas e encontraram a esperança em Jesus e ali se transformaram uma comunidade cristã viva. A palavra para essa igreja é para que a nossa igreja, ela seja uma comunidade cristã viva e ela permaneça assim para sempre. Para sempre. O pastor José já disse aqui algumas vezes, já disse também para nós em algumas reuniões, que uma vez ele e a Patrícia viajaram a uma cidade nos Estados Unidos e viram uma igreja lá muito grande, bonita, suntuosa, o prédio dela. Falou, domingo nós iremos cultuar aqui. Mas quando chegou lá, chegaram na parte principal, estava fechado. De repente ouviu um barulhinho, foi andando para cá, chegaram numa sala pequena, ali estava reunido domingo de manhã, que é o culto principal dos americanos, meia dúzia de pessoas, centenas de pessoas. Só que antes aquela igreja tinha sido uma igreja com milhares de pessoas, se eu não me engano, uma das primeiras igrejas a terem programa de televisão para anunciar o evangelho, mas hoje, depois de algumas décadas, a igreja já não era mais tão viva, tão influente. Brilhava o evangelho de uma maneira gloriosa em sua cidade. Hoje nós estamos aqui na Igreja Batista de Bragança e podemos nos sentir confortáveis, admirados pela igreja que nós temos, por aquilo que nós ensinamos, por aquilo que nós defendemos e zelamos por causa da palavra de Deus, da sua revelação, da revelação de Deus. Mas a gente não pode pautar a nossa convivência de igreja porque nós somos uma boa igreja, simplesmente. Porque a igreja ela não existe para nos trazer conforto. Igreja ela existe para a glória de Deus. Se nós aqui estamos reunidos essa noite, não é para o seu conforto. Não é para massagear o seu ego e deixar você bem e você voltar feliz para casa. Mas é que pela cruz, pela obra de Jesus na cruz do Calvário, nós viemos a nos constranger pelo seu amor e cuidar uns dos outros. Viver o evangelho uns com os outros. Fortalecer a fé uns com os outros. E ao olhar para esse texto de Atos, eu vejo marcas de uma comunidade cristã viva que eu quero que a minha igreja ela tenha e ela permaneça nessas marcas. E eu quero que vocês acompanhem comigo as marcas de uma comunidade cristã viva. Viva.
A primeira marca é a marca da dedicação. Nós vemos isso no versículo 42. Que ali eles se dedicavam. Nas versões mais antigas diz que eles perseveravam. Essa palavra dedicação, ela traz consigo a ideia de pessoas que vão se concordando com um tipo de pensamento, e é um pensamento que ele é inabalável, que ele não muda por nada, e que eles vão viver aquilo até o seu último suspiro. Aquela igreja tinha a marca da dedicação, uma dedicação que deve se espalhar diante de todos vocês que realmente são salvos por Jesus. Porque uma característica que aquela igreja tinha, e que a nossa e todas as outras não têm, é que daqueles 3.000, pouco mais de 3.000, provavelmente todos eram verdadeiramente convertidos a Cristo. Todos confessaram Jesus como Salvador pessoal. Todos. E aqui a gente não sabe. Jesus disse que pelos frutos nós conheceremos aqueles que são dele. E às vezes numa comunidade, pessoas dão frutos que não são dignos do Senhor. São frutos podres. Mas você que é salvo em Jesus, agarre-se nessas marcas. Lute para que essas marcas façam parte da nossa comunidade, para que ela possa ser sempre uma comunidade viva. Não para o nosso conforto, não para a nossa honra, mas para a honra e glória do nosso Mestre e Salvador, Jesus de Nazaré. Amém? Dedicação. Esses convertidos, eles se dedicavam, eles perseveravam, eles estavam unidos para aprender. Eles estavam unidos para aprender a respeito daquilo que eles estavam conhecendo agora. E uma coisa que não é boa para uma comunidade é ela permanecer ignorante sobre as verdades de Deus. Eu disse aqui semana passada, falando sobre o Celebra a Palavra, do curso do Irineu, né? Jesus incomparável, e quantas pessoas falam, não, Jesus é tudo para mim, mas explica o que é tudo, e não sai nada de lá. As pessoas não conhecem a sua fé, não conhecem os rudimentos da sua fé, não conhecem suas doutrinas, as razões. Porque a igreja ela briga tanto em ser bíblica? Por quê? Será que a Bíblia é confiável? Será que podemos depositar toda a nossa confiança e esperança naquilo que Deus revelou através deste livro? Nós queremos aprender, nós queremos ensinar, nós queremos viver a vontade de Deus. E como saber a vontade de Deus? Eu vou andando no ciclo dos outros? Ou eu vou me dedicar? Ou eu vou me aliar ao meu irmão que tão salvo quanto eu, tão arrependido dos seus pecados quanto eu, tão desejoso de crescer na fé quanto eu? Nós vamos nos aliarmos para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Às vezes eu vou falar uma coisa, eu vou correr riscos com a minha fala hoje aqui. Às vezes eu falo que o pessoal aqui dessa igreja reclama de barriga cheia. Vocês reclamam de barriga cheia. Eu estou falando que as coisas vão voltar contra mim. Mas muita gente reclama dessa igreja de barriga cheia. E principalmente na área do ensino. Vocês já perceberam que essa igreja ela quer se manter uma comunidade cristã viva porque ela zela pelo ensino das Escrituras? Vocês têm um pastor que está aqui 30 anos, que eu, Vitor, o pastor Walter, nós nos cansamos de ver ele se dedicar ao estudo da palavra para poder ensiná-los, para poder guiá-los na verdade de Deus. O quanto a dedicação de estudar para poder expor as Escrituras diante de vocês, para que vocês sejam confrontados com a verdade de Deus, vocês aprendam a vontade do Senhor e sigam por ela. Isso começa do nosso pastor. Nós, os outros pastores, também temos buscado nos dedicarmos ao Evangelho, aos ensinos das Escrituras, porque nós entendemos que não é pela nossa razão, mas é pela palavra de Deus que essa igreja vai ser guiada e ela vai ser viva. Nós temos um curso bíblico dominical que demos o nome, o ano passado, Celebra a Palavra, onde nós temos professores, aonde eu faço eles entregarem com antecedência o que eles vão dar aula para vocês,
porque eles se dedicam para poder ensinar a Bíblia para cada um de vocês. Mas sabe quando eu digo que vocês têm barriga cheia? É porque nós oferecemos um prédio que cabe aí mais de 300 pessoas e 30% de vocês não comparecem. Isso é sinônimo de morte. Porque uma comunidade viva, como uma comunidade de pessoas convertidas em Cristo, elas querem aprender, elas querem perseverar, elas querem se dedicar aos ensinos da palavra de Deus. Vocês precisam se dedicar individualmente, mas nós também precisamos nos dedicarmos juntos. Juntos. Se hoje só tivesse o Vitor aqui, eu pregaria para ele com o mesmo entusiasmo, porque eu prego é para o Senhor. Mas como tem um grupo maior, o entusiasmo é o mesmo, e eu posso dizer isso para mais pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu estivesse dando aula, e na minha sala tivesse uma pessoa, a mesma dedicação para 30, para 40 é para uma. Porque eu faço isso para a glória de Deus. E nosso desejo como pastor, nosso desejo como professores, eu digo em nome dos professores, nós queremos que vocês, de uma maneira massiva, participe do Celebra a Palavra, participe dos cultos. Não é para massagear nosso ego, para a gente falar assim, nossa, você viu quantas pessoas foram na minha sala? Não, é porque mais e mais de vocês, membros desta igreja, aprendendo da palavra de Deus, vocês se tornam conhecedores da vontade do Senhor e vocês têm a responsabilidade, no poder do Espírito Santo, para colocá-las em prática e ter uma vida feliz diante do Senhor. Fala em nome de vocês, professores. Aquela igreja era uma comunidade de vida porque eles se dedicavam nos ensinos dos apóstolos, eles queriam crescer. E essa dedicação era uma dedicação que era individual, mas eles se uniam, porque falam toda hora, o texto fala de união, de unanimidade, pessoas estão juntas, porque elas têm o mesmo propósito. Eu não estou dando bronca. Eu só estou colocando que vocês reclamam de barriga cheia. São coisas diferentes. Faça um esforço. Se você é do Senhor, você quer aprender. E se você é do Senhor e não está querendo aprender, olha para a cruz, não olha para mim não, olha para a cruz. Essa é a nossa motivação. A motivação é o que o Senhor fez por nós. Ele não quer que você seja um crente medíocre, raquítico. Ele quer que você seja um crente forte e vibrante na sua presença. Mas eles não se dedicavam apenas nos ensinamentos dos apóstolos, eles se dedicavam também na comunhão. Que coisa linda. Comunhão, a palavra comunhão traz a ideia de um convívio em comum. O motivo da reunião desses irmãos, dessa igreja, dessa comunidade cristã viva, era a pessoa de Jesus. Mas não só eles eram um grupo, um gueto, né, uma tribo, onde, porque somos crentes em Jesus, nós estamos juntos. Não. Mas eles estavam juntos por causa de Jesus, para saber mais de Jesus e poder acrescentar na vida do outro de uma maneira que o Senhor Jesus seja exaltado em suas vidas. Porque comunhão, pessoal, nós estamos também tentando trabalhar isso no Celebra Conexão. Comunhão não é comer uma pizza, não é só descer aqui embaixo e comer um pão com churrasco. Comunhão é aproveitar a oportunidade para eu poder acrescentar mais de Cristo na vida dele e ele na minha. E quando isso não acontece, não foi diferente de um happy hour. Não foi diferente. Acabou seu trabalho, vamos lá tomar um chopp, vamos lá comer um amendoim, tomar um café, tomar um cappuccino, e ali ficar jogando conversa fora. Ninguém acrescenta na vida de ninguém. Não, a comunhão cristã não é isso não. A comunhão cristã, ela vai além disso. Ela se aproveita desses recursos, desses meios, para poder acrescentar Cristo na vida do outro. E era isso que acontecia naquela igreja. Eles perseveravam ensinando, aprendendo a respeito do Senhor Jesus através dos apóstolos,
mas eles se dedicavam, eles perseveravam, eles estavam unidos na comunhão. Era um relacionamento significativo em suas vidas. Era chegar em casa e falar assim: eu tive uma conversa com o Bruno Mito, que ele abriu os meus olhos para a grandeza de Deus como eu nunca tinha visto, e o meu coração está pleno de alegria e de paz. Glória a Deus por ele ter usado aquele irmão para falar das grandezas de Deus. O meu coração está agora saltitando, batendo forte de alegria. Mas às vezes você fala assim: pô, cheguei em casa, foi tão legal aquela conversa. Mas se você tivesse conversado com aquele cara legal do seu trabalho que não é cristão, seria a mesma coisa. A diferença é o quê? Jesus. Sempre é Jesus. Sempre será. Eles dedicavam nos ensinos dos apóstolos, eles se dedicavam na comunhão, eles se dedicavam no partir do pão. O partir do pão é a ceia do Senhor. A tradição da igreja diz que todos os encontros dos irmãos, eles celebravam a ceia do Senhor. Na noite que o Senhor foi traído, que o Senhor Jesus foi traído, ele institui a ceia, aquele memorial da sua obra, da sua morte, do sacrifício pela nossa vida, para que pudéssemos viver diante de Deus. Todos os encontros da igreja, eles celebravam a ceia do Senhor. Isso já está indubitável, traz consigo a comunhão. Por isso que muitas das vezes, ceia do Senhor é chamada de comunhão. Porque ali existia o acrescentar espiritual na vida do outro através da meditação do sacrifício do Senhor. Semana que vem nós teremos ceia. Nossa igreja decidiu fazer isso uma vez por mês. E é um momento onde a igreja ela tem que vibrar. Ela tem que vibrar com isso. Porque é aquele misto de alegria e de tristeza a ceia. Porque eu sei o que causou a morte do meu Salvador foram os meus pecados. Só que é através da morte dele que eu tenho vida. É através da morte dele que eu tenho paz. É através da morte dele que eu tenho esperança. E que eu tenho razão de estar aqui com vocês. Por isso, na nossa comunhão, na mesa do Senhor, eu tenho que fazer isso com entusiasmo. Constrangido, mas entusiasmado. Porque isso me une com os meus irmãos, com todos vocês que foram salvos pela obra do Senhor. E isso era uma dedicação, eles eram perseverantes. E também eles eram perseverantes, sabe no quê? Nas orações. Nas orações. Quando a gente chega numa igreja nova, a gente começa a observar coisas que a nossa igreja que a gente está vivendo não tem. E uma coisa que eu vi quando eu cheguei aqui, eu tenho sentido falta, então fica aí minha reclamação, é que quando acabavam os cultos, eu via pelo menos vários homens se reunirem nessa igreja assim e compartilharem e orarem. E hoje eu vejo muito pouco. Muito pouco. Aquela igreja de Atos era uma igreja que orava, e nós vemos isso no livro de Atos todo. Nós vemos oração antes da descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce aqui desse testemunho, depois vai falando de como o Espírito Santo, através da oração, separou o apóstolo Paulo, Barnabé, para uma missão, e vai acontecendo isso de várias maneiras. A igreja, ela precisa orar. Eu não estou dizendo que você não ora. Eu estou dizendo que juntos nós precisamos orar. Nós precisamos juntos dobrar os nossos joelhos. E sabe uma coisa que a gente precisa mudar nas nossas reuniões de orações? Porque às vezes nós fazemos trios de oração e nós só oramos uns pelos outros. Porque parece que o mais importante é o cuidar de Deus para o outro. Nós precisamos orar para a glória de Deus ser revelada no nosso meio através de nós. Nós precisamos orar reconhecendo quem é Deus. Nós precisamos orar pedindo perdão dos nossos pecados, arrependimento dos nossos pecados, que nós queremos e devemos ter uma vida santa diante do Senhor.
Aquela igreja era dedicada em oração e todos nós precisamos ser dedicados a orações juntos. Juntos. É oração. É uma dedicação, é perseverança. Eu acho que a igreja tem uma oportunidade de fazer isso sexta-feira que vem. No Celebra Oração. Vamos orar juntos. Essa é a primeira marca. E uma marca que já poderíamos separar por aqui, que já nos ensinaria muitas coisas de como sermos uma comunidade cristã viva. Mas a outra marca que o texto nos mostra é a marca do temor. A marca do medo. Medo. A palavra no grego é aquela fobia. Medo. Medo de Deus. Só que o temor, a palavra medo, ela tem a ideia que me causa reverência. E você só vai temer a Deus se você conhecer quem Deus é. Porque enquanto você não conhecer quem Deus é, você não vai temê-lo. Porque eu tenho certeza, né, lembrando, não certeza, mas eu vou lembrando do meu relacionamento com meu filho, com os meus filhos, eles pequenos, e você fica brincando, fazendo aqueles cuti-cuti, de repente ele ri, a gente fica todo bobo com o sorriso da criança, dos nossos filhos. Aí ele vai crescendo, ele vai fazendo algumas coisas erradas, ele vai conhecendo aquele pai que faz rir e que também faz chorar. Faz chorar no momento da disciplina, quando nós somos firmes contra o pecado dos nossos filhos. E ele sabe que no abraço, no meu abraço, os meus filhos sabem disso, que eles têm um abraço de um pai que os ama. Mas que também, se cometer algo que é um pecado, também tem uma mão de disciplina. Nós precisamos conhecer a Deus. Porque nós sabemos e nós vivemos repetindo sobre o amor de Deus, nós vamos lembrar que Deus é justo e Ele pune também seus filhos. Ele disciplina os seus filhos a quem Ele ama e quer bem. E esse temor só vai tomar conta do nosso coração se nós conhecermos. Agora, eu não quero que você caia no pecado de achar que, então eu vou me manter na ignorância, que eu não corro o risco de saber tanto assim que Deus é e não vou ser disciplinado por Ele. Cuidado com isso. Quanto mais nós conhecemos a Deus, o nosso coração ele vai centralizando toda a nossa esperança, alegria naquele que pode deixar o nosso coração plenamente cheio de paz. E isso faz toda a diferença. Os salmos dizem que na presença do Senhor existe muita, muita, muita alegria. Mas é uma alegria que traz contentamento. Não é uma alegria passageira. Não é uma festinha que você faz e aquilo te alegra por um instante. É uma plenitude dos céus em você. E quando nós tememos a Deus, o que nós mais queremos é honrar o Senhor. E por isso que o sábio disse que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, porque se você teme a Deus, você quer honrar o Senhor e vai ter vai saber lidar com as questões da vida de uma maneira cheia de habilidades vindas do céu. Naquela igreja havia temor, mas assim, todos estavam cheios de temor. O temor tem que reinar aqui no nosso Senhor. Tem que reinar em nossos corações. Porque a nossa comunidade, ela não vai ser viva sem temor nos nossos corações. Porque aonde não há o temor a Deus, existe o temor das pessoas. E onde tem o temor às pessoas, reina a insensatez. Porque se nós vivemos para agradar os outros,
se fizermos as coisas a serviço do cliente, a bem entender do que o cliente quer, só haverá tolices e não seremos uma comunidade cristã viva. Nós viveremos uma pseudo-vida, resplandecendo morte e não brilhando a esperança que encontra-se na pessoa de Jesus. E uma das coisas que acontecia, por haver temor naquela igreja, eram sinais, eram maravilhas, coisas incríveis por meio dos apóstolos. Jesus fez coisas incríveis, Jesus curou, Jesus fez sinais, mas tudo aquilo que ele fez apontava para quem ele era. Agora que Jesus ele está aos céus e enviou seu Espírito, agora os apóstolos eles realizam sinais naquele povo que teme a Deus para validar o seu ministério. Olha, Jesus fez antes, agora nós fazemos porque Jesus, o seu Espírito habita em nós. Escute o que temos para dizer, escute o que temos para ensinar, vamos caminhar juntos porque Ele é o nosso Salvador. Essa é a marca do temor. A outra marca é a marca do desprendimento. Versículos 44 e 45 eu quero ler para vocês. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles eram desprendidos, sabe por quê? Porque eles queriam abençoar a vida uns dos outros. Desprendimento, ele pressupõe unidade. Porque quando eu sinto a dor do meu irmão, eu desprendo de coisas que eu posso ajudá-lo para poder ajudá-lo. Eu abro mão para poder ajudá-lo. Para podermos conviver juntos. E aqui diz no capítulo 2, mas também nos seguintes, 4, 5, de pessoas que vendiam seus bens. Até a gente conhece um personagem muito interessante que é José Barnabé, o encorajador, ou José da Consolação, que ele tinha bens, vendeu para poder ajudar os necessitados da sua igreja. Agora aqui, pessoal, não é um comunismo. Aqui não foi dada uma ordem, todo mundo vende seus bens e nós vamos distribuir por igual. Não. As pessoas viam as necessidades que existiam naquela comunidade dos salvos em Jesus, elas se desprendiam dos seus bens e os apóstolos distribuíam conforme a necessidade. Se a necessidade ali era pagar uma conta de luz, com os bens que foram adquiridos, pagava-se a conta de luz. Não era assim, olha, vamos distribuir todo mundo igual aqui. E eu escuto às vezes as pessoas falarem, é uma leitura equivocada. Não é isso. Como que isso aplica hoje na nossa igreja? Esse desprendimento. Eu creio que é o desprendimento pessoal, que eu abro mão, às vezes, dos meus confortos e lazeres, para poder me unir a vocês. No Céu da Palavra, nos cultos, conexões, no encontro dos teens, no encontro dos jovens, os twins. Eu estou desprendendo do meu lazer, do meu conforto, para poder estar juntamente com vocês. Mas também eu desprendo dos meus bens para poder sustentar essa obra que é a igreja local. Porque nós entregamos dízimos, nós entregamos ofertas, não é porque nós queremos enriquecer aqui. É porque queremos manter essa obra que nós acreditamos que é uma obra de Deus. Eu esperava ouvir amém. Vou ser sincero, eu esperava. Que é uma obra de Deus. Que tanto abençoa a minha vida quanto a minha família e os meus irmãos. Eu encontro com pais aí de twins que falam assim, poxa, como meus filhos estão sendo abençoados nos twins. Poxa, que alegria eu ver os meus filhos, que prazer eu tenho de sexta, eu chego cansado do trabalho, mas trago os meus filhos aqui. Que alegria eu vejo estampado no rosto dos meus filhos e aquilo enche o coração meu, da minha esposa. Que alegria.
Eu vejo os teens, como eles estão, meus filhos, assim, assado. Antes queriam nada com Deus, hoje eles vibram naquele ministério. Mas você acha que isso aí cai do céu? Porque você que é membro, você que levantou a mão no começo, você é responsável por sustentar tudo o que acontece aqui. Porque as coisas não acontecem aqui por capricho. As coisas acontecem aqui para a glória de Deus. Eu vejo dedicação do Vitor, eu vejo dedicação do Walter, eu vejo dedicação de tantas pessoas, da Valquíria, que cuida dos ministérios, e tantos outros, estou citando alguns, mas tantos outros voluntários que estão lá, não estão aqui, estão servindo. Tantas pessoas se dedicam e nos abençoam. Mas a gente precisa entender que isso não cai do céu. Deus é o dono do ouro e da prata, mas Ele escolheu usar a sua igreja para poder sustentá-la. E o meu apelo é a igreja, você que é membro. Seja fiel para que as coisas não parem. As coisas não parem. Porque se você é mesquinho com o dinheiro que você ganha, fique sabendo que você está entrando em estado de morte. Eu não estou jogando maldição. Não estou jogando maldição. Não entenda assim. Eu sei que muita coisa vai voltar para mim, eu já falei. Mas não estou jogando maldição. Mas mesquinharia em estado de morte. E o pior, a Bíblia diz que o mesquinho, ele é idólatra. Desprenda-se dos bens, desprenda do seu tempo, porque esta obra é uma obra de Deus. Não é obra do Gessé, não é obra do Fábio, não é obra do conselho, é obra de Deus. De Deus. A outra marca é a marca da alegria. A marca da alegria. E a alegria tem por base a unanimidade. E eu trago à minha memória quando o Senhor Jesus me chamou e eu conheci uma igreja local e eu participava dos encontros da Unijovem. Vocês lembram desses termos? Unijovem, União de Treinamento. GAN. Vocês sabem o que é GAN? Quem é batistão aí? Dizem que o nome era Grupo de Ação Missionária, mas nós homens como que era Grupo de Ataque às Moças. Aí tinha a União das Moças, a Priscila foi. Bem, deixa pra lá. Tinha todas essas nomenclaturas. Mas participando dos jovens, eu lembro que antes dos cultos nós nos reuníamos, e aquilo era muito novo para mim. E eu participava dos encontros, dos estudos bíblicos, aquilo aquecia meu coração de uma forma que eu não sei explicar para vocês. Eu lembro num culto do lar, um grande amigo meu, Newton, ele estava pregando, e ele pregou no Salmo 63. Mas aquele homem pregava, meu coração ele parecia que ia sair pela boca de alegria. É uma coisa incrível, assim. Eu vi a palavra de Deus, ele falando daquela pessoa que é sedenta por Deus, que precisa do Senhor para saciar sua fome, sua sede. E meu coração apertava alegria, e de repente meus olhos estavam lacrimejados, eu começava a chorar de alegria. Mas quando eu olhava para o lado, eu percebi que essa alegria não era só minha. Tinham pessoas ali juntas comigo, se emocionando, sendo fortalecidas pela verdade da palavra. Vamos fazer evangelismo? Vamos falar para todo mundo desse amor. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E nós estávamos juntos. E o que fica implícito é quando nós não queremos estar juntos, é porque essa alegria ela se foi. Mas ela precisa ser renovada na presença de Deus. Sabe, pessoal, eu vejo tantas, e eu estou cansado. Eu escuto isso de muita gente, muitas pessoas que eu conheço, de vários lugares. Porque a igreja, eu cansei da igreja. Porque a igreja assim, igreja assim. Eu escuto isso direto.
Algumas são mais pesadas nesse falar da igreja e fica falando mal. Aí uma vez eu falei assim: olha, você talvez teve experiências muito ruins com a igreja, com algumas pessoas da igreja. Mas lembra uma coisa, Jesus, ele morreu pela igreja. Ele deu sua vida pela igreja. Jesus fez isso. Então, por ele ter amado essa igreja, eu tenho que amar essa igreja. Porque eu faço parte dessa comunidade. E se houve alguma experiência negativa com algumas pessoas, alice, se aproxime das pessoas que realmente amam o Senhor e que vai ajudá-lo, que vai acrescentar algo benéfico na sua vida. Mas para de ficar falando mal da igreja. Eu não estou querendo que você tampe o sol com a peneira. Eu estou querendo que você se aproxime das pessoas que realmente amam o Senhor. E aqueles que não amam, que elas sejam confrontadas com a verdade, para que elas possam viver uma vida santa diante de Deus. Mas a alegria, ela precisa fazer parte da nossa vida, uma parte do nosso convívio. Por quê? Provérbios 18:1 diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Aquele que se isola, ele não vai ter as experiências daquelas pessoas que têm comunhão verdadeira diante do Senhor. Jamais. E a pessoa que se isola, ela só consegue ver o seu lado da história. E não consegue ver o bem que toda a comunidade cristã viva, ela tem. É uma alegria que eles tinham também pela convivência íntima, porque eles se reuniam de casa em casa. Eles faziam refeições, aí eu acho que não é a questão da comunhão, é o momento realmente da pizza, do filme, da conversa, dos laços ficarem cada vez mais estreitos. Mas mesmo assim, tinha o momento da ceia em cada reunião. E ainda diz que existia ali o quê? Singeleza, simplicidade de coração. Que maravilha. Que maravilha. Porque a última marca de uma igreja viva é a gratidão. É uma gratidão. Gratidão porque eles louvavam a Deus. E por que você louva a Deus? Você louva a Deus porque faz parte da liturgia do culto da igreja? Você reflete no que você canta? Você faz dessas canções suas palavras diante do Senhor? Deveria. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos expressando toda a nossa gratidão. Toda a nossa gratidão. Pode ser por meio da música, pode ser em orações espontâneas, mas expressar nossa gratidão, isso é importantíssimo, principalmente juntos. Porque gratidão também tem o fruto da simpatia, da cordialidade, da bondade reinando entre nós. Isso precisa ver. Se somos salvos do Senhor, temos o Espírito Santo, essa simpatia precisa fazer parte de nós. Precisa. E uma outra coisa que finaliza dentro da gratidão. Nós evangelizamos. Nós testificamos de Cristo a quem precisa. Porque essa comunidade era tão viva que existia um testemunhar da graça de Deus e o Senhor ia colocando no meio dele pessoas que iam sendo salvas. Iam sendo salvas. Todas essas marcas, elas são coletivas, mas a responsabilidade, ela é individual. Nós precisamos juntos nos dedicarmos,
Precisamos juntos encher o nosso coração de temor à medida que conhecemos o nosso Senhor. Precisamos nos desprender do nosso tempo, dos nossos bens, pelo bem comum. Precisamos, na verdade, o resultado é a alegria no nosso ser e a gratidão. Mas é algo que eu cuido de uma maneira individual. Individual. Você é uma flor e está sozinho numa terra, é apenas uma terra com uma flor. Mas se todo mundo aqui é uma flor e está junto, aquilo é um jardim. E a beleza de uma flor em meio à terra, eu falo assim, nossa, que flor bonita na terra, né? Mas quando todas as flores estão juntas e aquele jardim está ali montado, resplandecendo, a glória, sabe de quem é? É do jardineiro. Quem foi que organizou todas essas flores dessa maneira que enche os meus olhos? Foi o Senhor. Foi o Senhor. E como que podemos aplicar o que nós ouvimos hoje? E está na onda do pastor Walter. Como que podemos aplicar a mensagem? E eu aproveitei assim que hoje é o último dia da palavra, tem tanta coisa, né? Eu estou pregando e já dando aviso hoje. Estou super feliz, né? Olha só, primeira coisa, dedique-se de todo o coração ao celebrar a palavra, ao celebrar a conexão, e a ceia. Escrevi, celebra oração, celebra a conexão 2 vezes aí? É. Então, celebra palavra, celebra conexão, celebra oração e a ceia. E olha só, sexta-feira, 8 horas, celebra oração. Vocês podem aplicar. Vamos orar juntos. Sábado, 8 horas, nós vamos nos reunir em grupos para nos conectarmos e aquecermos a nossa comunhão. Participe. Celebra a palavra, nós vamos começar novos modos no próximo domingo. Esteja participando. Agora não faz assim. Ó, pastor, coloquei o nome lá. Você coloca o nome e não aparece, porque isso acontece de muito, viu? Porque olha as listas lá, tá o nome da pessoa e tá vazio lá. Porque eu vejo as listas, tá? De vez em quando eu vejo. Aí eu falo, poxa. E eu também vejo, observo, viu? Observo. Eu sei que as coisas vão estar contra mim, tô repetindo. Mas observa, às vezes o pessoal vem aqui, traz os filhos, a esposa, mas fica ali conversando. Eu vejo. Eu vejo. Esperei até hoje para falar. Tem riquezas sendo oferecidas tão perto de você e você não está aproveitando. É isso que eu quero dizer. Dedique-se, persevere nos nossos ministérios. Tema a Deus. Um versículo que ilustra, que nos ensina, que nos encoraja a respeito do temor, é Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Isso é um reflexo de que você teme a Deus. Se você faz tudo por Cristo, você teme a Deus. Seu coração está cheio de temor. Desprenda-se de suas vontades para estarmos juntos e de seus bens para abençoar outras pessoas e o reino de Deus. Desprenda-se, seja fiel na contribuição nesta igreja. Contribua com missões. Abençoe os necessitados da nossa igreja que você tem conhecimento. Chegou até você, você tem responsabilidade de ajudar a necessidade de alguém. Lógico que nós temos meios, temos diaconia, mas às vezes é você. Tiago falou que se alguém falar assim, eu tenho necessidade, e você fala assim, olha, é verdade, né? Vamos orar, Deus te abençoe. Você não tem fé. Porque as obras mostram o quanto você tem fé.
Então, se chegou algo diante de vocês, não fuja disso. Deus quer usar você. E uma coisa que um servo de Deus gosta é ser usado pelo seu Senhor. Eu tenho certeza. É ou não é? Alegre-se no Senhor, convivendo com os salvos em Jesus. Alegre-se no Senhor convivendo. Hoje é tão bom estar junto. É tão bom estar junto com vocês. Teve gente que ainda não tive o privilégio de conhecer, como outras pessoas. Mas a gente precisa se aquecer nisso. A gente precisa se alegrar junto. Às vezes eu converso com algumas pessoas, estou conhecendo, e elas falam as maravilhas que Deus fez na vida. Aquilo enche meu coração de alegria. Eu não estou falando isso como... É papo de pastor, sabe? Pastor sempre fala isso para... Não, é verdade. Meu coração fica alegre. Ver o que Deus fez na sua vida alegra o meu coração. Porque o dia que eu contar o que Deus fez na minha vai alegrar o seu, eu tenho certeza. Dê graças a Deus em louvor e no evangelizar, no testificar de Cristo. Nós seremos uma comunidade cristã viva se praticarmos essas marcas. Não por nós mesmos, pessoal, mas no poder de Deus. Porque essa igreja, só foi isso, porque elas receberam o dom de Deus dos céus. Porque elas eram verdadeiros discípulos, verdadeiros convertidos. E isso era a vida. A gente vê depois eles cometendo alguns erros, porque nós cometemos erros. Mas vemos também Deus dando soluções para aqueles erros. E em nenhum momento a igreja sendo envergonhada. Pelo contrário, o nome de Deus sendo conhecido naquele mundo, e como diziam, esses cristãos estão colocando esse mundo de cabeça para baixo. Porque eles estão mudando tudo. E a vida é isso. Porque algo que é vivo é algo dinâmico. E se é dinâmico, ele alcança pessoas. Precisamos orar. Precisamos orar para que aquilo que nós escutamos agora não fique aqui. Ou não fica na graça e paz. Porque parece que quando dá graça e paz acontece uma coisa que não é legal. Já repararam? Não sei se observaram, vou aproveitar isso aqui. Né? Não é sempre que eu prego, então vamos lá. Acontece uma coisa depois que a gente dá graça e paz que eu queria entender. Por que depois que a gente dá graça e paz a gente não fala mais do culto? A gente não fala mais das grandezas de Deus? Então eu queria constranger vocês, pela cruz, a quando nós dermos graça e paz um para o outro, a gente consiga ainda meditar nas nossas conversas, trazer as nossas conversas, essa meditação de como a nossa igreja pode permanecer viva. Porque eu falei, as marcas ela é coletiva, mas ela só funciona de uma maneira individual. Então cada um tem a responsabilidade aqui, começando por mim. Coloque-se em pé, vamos orar.